Então vamos abrir o nosso coração com muita alegria para escutar o que é que Deus está prometendo para você nessa noite. De uma forma muito especial. O que é que Ele está prometendo para você nessa noite? Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e as avestruzes. Pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede de meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim contará meus feitos. Palavra do Senhor. Vocês entenderam aqui? Qual é a promessa? Uma obra nova. Há muito tempo Deus preparou esse momento. Deus esperava ansiosamente por esse tempo, um tempo de graça na nossa caminhada. Um tempo único. Eu não sei se você andava cansado. Se você andava cansado, o tempo do cansaço acabou. Se você andava desanimado, o tempo do desânimo acabou. Se você andava triste, desesperançoso, esse tempo acabou. Se inicia nessa noite um tempo de festa. Se inicia nessa noite um tempo de alegria. Se inicia nessa noite um tempo de graça. Não existe alegria maior e gratidão maior que nós possamos colocar todo o nosso coração e toda a nossa vida diante desse amor e dessa misericórdia. Porque Deus nos escolheu, a passagem diz, um povo eleito, um povo escolhido, o qual eu formei, o qual eu chamei, e eu vou realizar uma obra nova. Isso é nos Passos de Assis. Uma obra nova que Deus começa a realizar em cada um de nós que está aqui. O pessoal do celeiro também, né? Qual vai ser a dimensão dessa obra? Qual vai ser o alcance dessa obra? O que essa obra vai realmente significar em toda a minha história, em toda a minha caminhada? O quão grande vai ser um marco, um divisor de águas na minha vida e na minha caminhada, esse tempo de graças, nos Passos de Assis. Isso daí, essa resposta, ela é sua. Porque por Deus vai ser uma fonte inesgotável. Por Deus vai ser uma alegria infinita. Por Deus vai ser algo imensurável, impossível de se explicar hoje aqui em palavras. O que pode acontecer dentro de nós nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Sem exagerar. Minimizando ainda. O que você pensou ainda é pouco. O que você pensou agora, de novo, continua sendo muito pouco. Depende de nós. Depende da resposta que você dá agora diante desse chamado, porque nós somos livres, né? Existem pessoas que Deus chamou para estar aqui que não estão aqui? Sim, existem. Estou vendo uma cadeira vazia, não sei de quem é, mas era para ter alguém aqui. Existe alguém que Deus chamou para esse tempo, para vivenciar tudo isso, para ser cuidado por Ele, que não escutou o chamado. Talvez esteja lá no seu ativismo do dia a dia, focado no serviço, focado nas suas coisas, e não se deixa ser cuidado por Deus, está lá. Muito provavelmente fica pelo caminho. Esses ficam pelo caminho. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não parar, como diz Santa Clara, esses dias foi dia dela, se você perder da sua vista o seu ponto de partida, você se perdeu. Você pode estar caminhando longe, você pode ter muitos anos de caminhada, mas se você perder de vista o seu ponto de partida, você se perdeu. E isso é nos Passos de Assis. E isso é o momento que nós estamos começando a viver, é voltar na essência daquilo que nós fomos criados para ser. É voltar lá no mais profundo do nosso carisma, daquilo que Deus, quando criou você, na sua concepção, quando você passou a existir no mundo, Deus lhe criou para isso. Você nasceu para isso.
Você foi criado para isso. O ponto de partida é muito maior do que o início da sua caminhada, da sua primeira experiência com Deus. É o ponto de partida lá da essência da sua identidade, da sua formação, do motivo da sua existência. E como eu dizia, depende de você ficar na superficialidade esses dias, vir até para as formações como nós viemos, ir para as atividades que vão acontecer nas famílias, vivenciar os direcionamentos, mas ficar na superficialidade. E a obra nova não acontecer, essa profecia não se cumprir. Ou ela pode se cumprir em parte. Vai ser uma pequena obra. Vai ser mais um pequeno momento na sua caminhada, na sua história, que foi bom. Mas Deus quer muito mais. Deus espera muito mais. Deus tem muito mais sede do que nós podemos imaginar. É arriscado você chegar numa visita aonde Jesus se revela a você pessoalmente, de uma forma mística até. Talvez não vai ser mais aquela criança, não vai ser mais aquele idoso, não vai ser mais aquele enfermo, não vai ser mais aquele irmão de rua, não vai ser aquele jovem. O próprio Jesus, de uma forma mística, vai olhar para você naquele dia. Ele vai sorrir para você naquele dia, ele vai abraçar você, ele vai falar com você e talvez você nem perceba. Como os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, continuaram se lastimando, continuaram murmurando, sofrendo a ausência de Jesus, enquanto Jesus estava lá, era ele, eles não reconheceram Jesus. E mais arriscado ainda é se o seu coração não se abrasar, porque os discípulos de Emaús, pelo menos eles foram abrasados pela presença de Cristo. E no partir do pão eles reconheceram Jesus, já no final da noite, quando Jesus desapareceu. Porque se o nosso coração ficar duro, se o nosso coração ficar insensível, ele não vai perceber, ele não vai esquentar, ele não vai se abrasar, ele não vai se inflamar, como é o grande objetivo de nos Passos de Assis. Ele nem vai reconhecer que é Jesus ali. Vai voltar para casa achando que foi para mais uma visita, que foi para mais uma atividade, que fez uma ação social. Pessoal, fazer ação social é completamente diferente do chamado que nós temos de nos Passos de Assis. Pode ser completamente diferente. É um chamado para mergulhar profundamente. É um chamado para mergulhar num novo sem medo, sem reservas, sem limites, sem barreiras, se lançar de verdade. Principalmente nas vivências, principalmente no dia a dia. Depende de você pegar lá o direcionamento, viver pela metade fazendo outra coisa. Vão existir direcionamentos, a gente vai ver nas famílias daqui a pouco, que são sugestões, você pode viver ou não. Então é uma opção sua viver ou não. Então não viver, não viver, não viver. A obra nova não vai acontecer, pessoal. E isso hoje aqui, a gente precisa deixar claro. A gente precisa hoje aqui proclamar qual é a profecia de Deus para nós, por que nós estamos aqui. E a gente precisa proclamar e deixar claro quem são aqueles que vão ser agraciados por esse desejo de Deus. São aqueles que se lançarem, são aqueles que tiverem humildade. Ai de mim, se não for o primeiro a com esse ouvido aqui escutar isso aqui que está sendo falado agora. Ai de mim. Toda a coordenação da ação social, pessoal, está fazendo nos Passos de Assis. Nenhum de nós está coordenando, porque o primeiro chamado que nós tivemos foi de viver. Nós não tínhamos ideia se uma pessoa ia se inscrever, e quando foi discernido esse momento, numa reunião, nós sentimos que era uma vontade de Deus profundíssima para nós, porque Deus queria cuidar de nós. E nós decidimos ali, nós vamos viver. Nós vamos nos dar a oportunidade de viver, de ser e viver, e se for preciso parar as outras coisas, nós vamos parar as outras coisas. Se for preciso parar tudo, porque é uma ordem de Deus. Deus quer cuidar de nós, muito mais do que fazer coisas, ser e viver. Então, começamos nos Passos de Assis e abrimos as inscrições.
O último que a coordenação parou e sentiu isso foi em 2012, há 5 anos atrás, e tinham ali umas 30 pessoas, né? Nesse eu acho que já foram mais de 350 pessoas que se inscreveram. A gente não imaginava se um pessoal ia realmente se inscrever, como é que ia ser. Vejam como Deus está chamando. Vejam como a voz de Deus está ressoando nos corações. E você é uma resposta disso. Então, se você escutou o chamado de Deus, dê uma resposta por completo, não dê pela metade. Porque se você acredita que isso é um chamado de Deus, e você está aqui porque você acredita nisso, dê uma resposta por completo, não pela metade. Se veio, agora se lance. Se veio, agora viva com profundidade, não perca tempo não. Porque vir, se inscrever e participar, mas não se lançar com toda a profundidade que Deus nos chama, é perder tempo. Vai ser perder tempo. Algumas pessoas aqui vão desistir, vão ficar pelo caminho? Infelizmente sim. Algumas pessoas aqui não vão mergulhar profundamente como Deus deseja? Infelizmente sim. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você é quem? Quem vai dar essa resposta é você. Se você vai ficar pelo caminho, se você vai ficar na superficialidade, ou se você é um escolhido e você vai mergulhar profundamente nessa palavra que Deus proclamou aqui. É você quem decide se você fica ou se você vai. Como alguns já ficaram e não viram hoje. Então a decisão é sua. Primeira coisa, tome essa decisão corajosa nessa noite. Seja corajoso de dizer: eu vou viver os direcionamentos. Se for preciso parar algo do meu serviço na ação social, eu vou parar. Não está sendo colocado? Está sendo colocado. A gente não está falando aqui para ficar uma frase bonita, não. A gente está falando aqui porque é verdade, porque é vontade de Deus. E é muito melhor para o seu projeto hoje que você se deixe ser cuidado por Deus, do que você continuar no ativismo e amanhã abandonar o projeto. Olha só como Deus é. Deus primeiro olha para nós. Eu lembrava ali na capela, rezando ali com um amigo meu, de Marta e Maria, aonde Marta, naquela atividade do fazer, e com inquietações, e com preocupações, e com problemas, ela chegou ao ponto, já tão pesada, já com o coração tão cansado, de querer exortar o próprio Cristo. Você não vai mandar Maria vir me ajudar, não? Você acha certo desse jeito, vocês aí, e eu aqui fazendo tudo? Marta, Marta, por que tantas inquietações e preocupações? Maria escolheu a melhor parte. O Senhor está nos chamando a escolher a melhor parte, a não trocar mais um prato de sopa, a primogenitura, por um prato de sopa. Ele está nos chamando para viver o principal, pessoal. Então é um momento de muita graça, de muito júbilo e de muita alegria. O nosso coração precisa entender isso. A gente precisa tirar a venda dos olhos e entender isso e mergulhar. Ser e viver. A cara do Papa Francisco, né? Nos Passos de Assis. Um Papa franciscano que se inspira em Francisco de Assis. Quando ele assumiu o pontificado, ele disse: vocês não vão me ver escrever muitos documentos, vocês não vão me ver pregando muito, mas nós vamos nos encontrar muito por aí. Nós vamos nos encontrar nas favelas, nas ruas, nas esquinas. E ele está cumprindo o que ele prometeu. Isso ele falou logo na primeira semana. Porque ele é chamado a muito mais ser e viver do que fazer. Fazer documentos, fazer reuniões, fazer documentos. Não. Ele está sendo e vivendo. Não tem uma cidade que o Papa Francisco viaje que ele não vai ser e viver. Por obrigação, não. Talvez ele tivesse outras obrigações, outros compromissos grandiosíssimos, pessoas importantíssimas que ficaram esperando um espaço na agenda do Papa. Mas ele estava ocupado com o irmão de rua. Mas ele estava ocupado com uma criancinha órfã, o dia inteiro brincando com ela. O Papa Francisco, o Santo Padre, talvez ele tenha deixado milhares de líderes poderosíssimos esperando um
tempo na agenda dele, mas ele estava ocupado com um idoso jogado num leito. Porque para ele era mais importante ser e viver do que fazer. Não era por uma obrigação social ou como um peso que ele tem que viver, não. É porque ele sabe que ele precisa estar com Jesus abandonado. Porque ele pode muito bem só mandar a humanidade viver. Ele pode muito bem só escrever um documento mandando todo mundo viver, mas ele faz questão de ser. Ele faz questão de viver. Ele faz questão de tocar com a mão dele. Ele faz questão de ver Jesus e de deixar Jesus olhar para ele. Ele faz questão de abraçar Jesus e de deixar-se ser abraçado por Jesus. Ai de nós, se nós não tivermos um coração como o do Papa Francisco. Vamos ficar pelo caminho. Vamos trocar o principal pelo secundário. Vamos trocar a primogenitura por um prato de sopa. Vamos entrar em tantas outras coisas, em tantas outras questões. Vamos nos fixar em obras, em estruturas, talvez em poder, talvez em suprir carências afetivas, e esquecer do principal. Vamos fixar nossa atenção nos problemas, nas dificuldades, nas inquietações, e vamos nos desgastando, e vamos tendo um coração frio, um coração morno, um coração duro, que não reconhece mais Jesus. Nos passos de Assis é isso, pessoal. É seguir os passos do Papa Francisco. É seguir os passos que o Espírito Santo está soprando na igreja hoje. Uma igreja franciscana, que precisa voltar ao franciscanismo. Porque não é o Papa, não é Mário Bergoglio, é o Espírito Santo que está soprando isso na igreja. Ai daqueles que não se deixarem tomar por esse Espírito Santo. Ser e viver, se deixar ser cuidado por Jesus. Lembre sempre disso, a cada dia nos passos de Assis. Eu preciso me deixar ser cuidado por Jesus. Muitas vezes, pessoal, a gente vai amornando e nem percebe. Você pensa que está bem, mas você está se distanciando do seu ponto de partida já há algum tempo. É por isso que nós estamos aqui. Você pensa que está caminhando bem, mas você está se afastando lá da sua origem e não percebe. Está fixando a sua visão e a sua atenção em outras coisas. E não no principal, no viver, no ser. Aí tem uma frase muito forte aqui. Se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo. De Santa Catarina de Sena. É uma frase muito forte aqui de Nos Passos de Assis. Porque se nós formos aquilo que nós fomos criados para ser, incendiaremos primeiro a nós mesmos e depois o mundo. Porque Deus olha para nós primeiro, para nós. A gente está sempre pensando no que Deus quer que a gente faça. Ele me chamou para servir. Não. Ele me chamou porque eu precisava dele, porque eu preciso dele. Se deixar ser cuidado. E ser e viver o que Deus me chamou para ser e viver. E o que é que Deus me chamou? Bem específico agora. Porque nos passos de Assis não pode ficar aberto. Não pode ser viver tudo. Porque se você viver tudo, você não vive nada. É viver algo bem concreto, bem pontual, bem específico. Não é abranger tudo, não. Uma frase agora de Edith Stein, Santa Benedita da Cruz. Ela é bem o cerne aqui do que a gente vai viver. A vivência concreta, a revelação definitiva do meu eu ideal. O nosso eu ideal é aquilo que nós fomos criados para ser. O eu atual é aquilo que a gente é hoje. A revelação definitiva do meu eu ideal é a vivência concreta do carisma da minha família religiosa. A revelação definitiva do meu eu ideal, o mais profundo daquilo que eu fui criado para ser, é a vivência concreta do carisma da minha família religiosa. E o que é o carisma da minha família religiosa? A gente vai mergulhar aqui, pessoal, em várias especificidades do nosso carisma de ser luz para o mundo, da vocação Lumen. Se tem alguém aqui que não é da obra Lumen, é super bem-vindo. E tudo que nós vamos viver é da igreja e para a igreja.
mas o cerne, o caminho vai ser por aí. Ser luz para o mundo. O nosso carisma é esse. Quando a gente é luz para o mundo, nós encontramos o mais profundo daquilo que nós fomos criados para ser. Nós encontramos o nosso eu ideal. Quando nós saímos de si para ir ao encontro do outro, nós encontramos. E principalmente quando o outro estiver mais precisando. E principalmente quando o outro mais estiver em trevas. E principalmente quando o outro for o mais abandonado dos abandonados. Aqueles que ninguém quer. Aqueles que não têm chance. Aqueles que não têm oportunidade. Aqueles que não têm oportunidade, pessoal, dos sacramentos. Que estão jogados, abandonados, injustiçados. Que nem dos sacramentos têm oportunidade. Quando nós evangelizamos estes. Quando nós saímos de si para ir ao encontro destes. Especialmente e preferencialmente, nós encontramos de uma forma mais profunda a revelação definitiva do nosso eu ideal. Quanto mais aquele irmão que a gente vai amar precisa ser amado, mais concretamente, mais profundamente nós vivenciamos esse carisma. Então aqui a gente vai ter oportunidades de fazer experiências concretas e profundas com esses irmãos, os mais esquecidos, abandonados, desprezados, os que estão mais nas trevas, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, no abandono, com mágoas, com ressentimento, com ódios, aonde a luz precisa encontrar. E nessa experiência, onde nós somos apenas um canal, um instrumento para levar a luz até esses lugares, até esses irmãos, quando nós vivenciamos isso, acontece uma explosão dentro de nós. Uma grande explosão dentro de nós. É por isso que Santa Catarina de Sena diz: se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo. Não é ser qualquer coisa. Existe algo específico que você é chamado a ser. E nos Passos de Assis nós vamos mergulhar nisso. Muito nos voltando para a ação social, pessoal. Nos Passos de Assis é uma experiência da ação social Lumen, da vivência do carisma através da ação social Lumen. E existem muitas especificidades do carisma. Por exemplo, a nossa palavra fundante. Essa palavra fundante é uma palavra que Deus deu na fundação da obra. Deus fundou a obra através dessa passagem, e essa palavra fundante é uma palavra de ordem para nós. Se você é Lumen, tem esse carisma, quando Deus criou você, você foi criado com essa palavra fundante enraizada dentro de você. Então, se você não vive ela, você não mergulha como poderia mergulhar nesse carisma que você tem e nasceu para viver. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. É uma palavra de ordem. Deus nos chama a brilhar para o mundo, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Muitas pessoas hoje questionam: será que Deus existe mesmo? Por que tem tanta maldade? Por que tem tanta atrocidade? Por que tem tanto sofrimento? Por que tem tanta miséria? Por que tem tanto isso? Eu não acredito que Deus possa existir num mundo tão cruel e injusto como esse. Ou então, se Ele existe, Ele não está nem aí para a humanidade, né? A obra Lumen nasce com a palavra fundante que diz que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós precisamos dar essa resposta para o mundo. Como igreja, um carisma que foi confiado a nós. E mais uma vez, muito mais do que a resposta que o mundo precisa, somos nós que precisamos viver. Porque quando nós formos essa resposta, quando você for profundamente essa resposta para o mundo, quando as obras forem se concretizando através de você, obras concretas de amor, obras sinceras de amor, onde você vai ao encontro, onde você faz acontecer, e aonde o mundo vê essa obra e olha para Deus e diz: sim, Deus existe, sim, Deus é amor, porque essa obra é dele. Nunca somos nós que estamos fazendo, nunca somos nós que precisamos ser vistos, nunca somos nós que precisamos ser aplaudidos. Sempre mostrar a Deus, porque nessa hora nós vamos ser completamente inflamados por dentro. Porque, pessoal, nós vamos estar com
cumprindo a nossa missão. Nós vamos estar dando sentido ao mais profundo da razão da nossa existência, quando através de obras concretas nós fizermos o mundo glorificar o Pai que está nos céus. Mas se a gente se afastar desse chamado, se a gente se afastar dessa realidade, a gente não mergulha com profundidade naquilo que Deus nos chama, e a gente vai viver isso. O nosso mistério cristológico, um Deus que olha para a humanidade e na sua kenosis não só se sensibiliza com a humanidade, com o sofrimento da humanidade, mas se encarna na humanidade. O nosso mistério cristológico é o Natal, é a encarnação de Cristo na humanidade. Então, quando nós saímos de si e também nessa kenosis, morremos para nós mesmos, deixamos muitas vezes muitas outras coisas, que a nossa humanidade, a nossa preguiça, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos impede, nos aprisiona, nos arrasta. Quando a gente sai dessa realidade de uma forma muito livre e feliz e nos encarnamos na vida do outro, é uma grande explosão dentro de nós. E quanto mais o outro tem dor, porque você vai lá sentir a dor do outro, com um coração eucarístico, como Dom José Antônio nos falou há muitos anos atrás, com um coração eucarístico, sensível ao irmão, que sente a dor do irmão e que se encarna na vida do irmão, que se faz um com o irmão, que se faz um com o irmão que está na rua, que sente a dor dele, que fica amigo dele, que se faz um com ele, que se faz família. Não é fazer uma visita. Eu não estou aqui querendo dizer que todas as pessoas têm que se engajar em projetos sociais, para a gente de novo não confundir o ser e o viver com o fazer. Se engajar num projeto e estar ativo num projeto é fazer. Aqui nós estamos falando de ser e viver. Muito mais do que apostolado, ministério, serviço. Existem pessoas que são ministeriadas à música, às artes, à secretaria, ao pastoreio, à ação social. Só que, muito mais do que um ministério ou um apostolado, nós estamos falando de ser e viver, independente do seu apostolado. Todos não podem ser chamados a estar todo dia num projeto, senão a obra fica sem coordenador de grupo, a obra fica sem todos os outros setores, a obra vai parar, né? Então é óbvio que não é isso. Mas sentir, viver, ter esse coração eucarístico, que quer ir ao encontro, que sente a dor, que se faz um, especialmente com os que mais sofrem. Porque Jesus, quando olhou para a humanidade e se compadeceu dela e quis sentir a dor dela, foi especialmente para os que mais sofrem. Com quem que Jesus queria andar? Com as prostitutas, com os leprosos, com os doentes, com os mais pecadores, com os ladrões, com os pobres. Eram esses os amigos de Jesus. Jesus veio para os pequenos, para os doentes. Então é indiscutivelmente, preferencialmente, especialmente para aqueles que mais sentem dor, aqueles que mais sofrem, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão pensando no suicídio também, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão com dores, com traumas, aqueles que estão abandonados, que estão jogados, que estão esquecidos, que estão humilhados, que são injustiçados. Quanto mais nós nos encarnamos nesses irmãos, mais nós vivemos o nosso mistério cristológico, aquilo que nós fomos criados para ser. A vida dos nossos santos baluartes, São Francisco, São Pio e Santo Antônio. Nós vamos mergulhar aqui, pessoal, nos Passos de Assis, no mistério da vida desses santos. Como é que São Francisco se relacionava? Ele queria criar uma grande ONG? Ele estava interessado em fazer uma transformação social? Não, nada disso. Nada disso. Ele não tinha ideais de transformar o mundo. Ele queria simplesmente estar com os pobres. Essa era a grande inspiração dele, e nós vamos mergulhar nessa experiência. Porque senão a gente vai fugindo do carisma. A gente vai fugindo daquilo que nós somos chamados a ser e a viver. A gente vai se preocupando com a estrutura, com o que é que tem que fazer, e os nossos projetos vão deixando de ser, vão deixando de olhar para o ponto de partida. Os Passos de Assis
é olhar para o nosso ponto de partida, é olhar para a nossa essência. Santo Antônio, São Pio, as raízes, nós temos 3 raízes: o Focolare, a renovação carismática e o franciscanismo. No Com Deus Tem Jeito a gente viu as 3 raízes sendo vivenciadas de uma forma tão linda, né? Comunhão de carismas do Focolare. O que seria de nós hoje, da ação social Lumen hoje, sem a comunhão de carismas? Não sei se vocês sabem, a gente faz comunhão de carismas numa creche na Praia do Futuro, com outras 3 instituições, administramos, coordenamos, conduzimos uma creche. A gente faz comunhão de carismas lá em Pentecostes, com o Padre Ramalho, numa casa que acolheu vários irmãos do Com Deus Tem Jeito. A gente faz comunhão de carismas lá na Triagem, na Casa São Francisco. Tá ali o Regis com alguns irmãos de lá, né? O Paulo Sérgio tá ali, né? Bem-vindos, viu? Vamos aplaudir, pessoal, nossos irmãos ali. A gente faz comunhão de carismas na Chiara Lute, lá na Pacatuba, com vários outros carismas. O que seria do Lumen hoje sem essa unidade que a gente foi aprendendo a viver? O que seria da nossa ação social sem a renovação carismática, essa experiência mais efusiva, quando a gente vê um irmão de rua sendo batizado no Espírito Santo, passando por uma profunda cura, uma libertação ali das drogas, fazendo uma experiência profundíssima com o amor de Deus, com a misericórdia? O que seria dos nossos projetos, da nossa obra sem o franciscanismo? Então a gente precisa mergulhar nos pontos primordiais. Não é tudo, pessoal, não pode ser tudo. Precisamos mergulhar em pontos primordiais, e tudo isso é o que a gente vai viver aqui. Tá dando vontade de viver? Sim ou não? Sim. Vamos viver ou não? Sim ou não? Sim. Terceiro ponto: a experiência pessoal que nós somos chamados a fazer aqui, com Jesus abandonado no pobre. Esse é o cerne, inclusive, do mês de agosto. É o cerne dessa primeira fase de Nos Passos de Assis, que vai durar de agosto a dezembro. Depois, em fevereiro, a gente começa a parte 2. Aí sim, para os ministeriados, a ação social. Essa parte 1 é para todos. Inclusive, essa semana é a última semana de inscrição. A gente quer fazer um convite para que cada um de nós chame mais pessoas. Tem muitas pessoas na obra que precisam viver isso. Independente do ministério dela, precisa viver isso. Então vamos fazer esse compromisso, tá certo? Cada um inscreve pelo menos uma pessoa essa semana. O primeiro direcionamento. Porque depois vai ter que fechar, porque a gente vai avançar muito. No próximo ano vai ser algo específico. Aí sim, para os ministeriados, um curso do Alegrai-vos, um do Jesus. Muitas novidades que vão vir por aí, mas depois a gente tem tempo para explicar. Esse período de agosto a dezembro tem um cerne principal: fazermos e renovarmos uma experiência pessoal com Jesus Cristo abandonado no pobre. Primeiro, porque fazer uma experiência pessoal com Jesus é algo transformador. Você já viu alguém que fez uma experiência sincera, pessoal com Jesus, e não teve a sua vida completamente transformada? Alguém já viu alguém? Levanta a mão. O Mauro viu. Muito bem, Mauro. Então essa experiência, ela não foi sincera. Ela foi superficial. Ela não foi profunda ao ponto de verdadeiramente transformar a vida dela. Quando Saulo... o Mauro tinha entendido o contrário, não foi, Tiago? Pronto. Quando Saulo teve aquela experiência que caiu do cavalo, que tirou a venda dos olhos, ele teve a experiência dele pessoal com Deus ali. Saulo, que perseguia e matava os cristãos, passou a ser São Paulo. Quando Francisco de Assis beijou o leproso, pessoal, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque ele tinha certeza ali que era o próprio Jesus. Nos escritos dele ele diz: nunca eu fui tão livre e feliz como naquele momento. Ele tinha certeza que era o próprio Cristo que ele estava beijando. Ele teve uma experiência profunda, sincera, pessoal, autêntica com o próprio Cristo. Não é com o pobre, não é uma ação social, é uma experiência pessoal com Jesus. Porque foi ele quem disse: todas as vezes que fizesse isso a um destes, foi a mim que o fizestes. A igreja diz que nessa passagem, em Mateus 25, Jesus instituiu a presença dele nos pobres. E Raniero Cantalamessa,
Eu vou até ler aqui para vocês. Raniero Cantalamessa é o formador da Casa Pontifícia. Ele foi o formador de São João Paulo II, do Papa Emérito Bento XVI e é o formador do Papa Francisco. Só isso. É ele quem diz, no livro A Pobreza, página 14: aquele que pronunciou sobre o pão as palavras, isto é o meu corpo, disse essas mesmas palavras também dos pobres. Disse-as quando referindo-se ao que se fez ou não se fez, em favor do esfomeado, do sedento, do prisioneiro, do nu e do desterrado, declarou solenemente: foi a mim que o fizestes, e a mim também que não o fizestes. Na realidade, isso equivale a dizer: aquele indivíduo dilacerado, necessitado de um pouco de pão, aquele pobre que lhe estendia a mão, era eu. Ele está comparando, Raniero Cantalamessa está comparando a instituição de Jesus na Eucaristia com a instituição de Jesus no pobre. E ele fala mais: ele instituiu esse sinal como instituiu a Eucaristia. Pode-se dizer que no pobre há uma presença de Cristo passiva, não ativa. Com efeito, o pobre não contém em si Cristo sempre, nem necessariamente o comunica a quem o acolhe, como pelo contrário fazem as espécies eucarísticas. Ele não é um sinal eficaz da graça, não produz a graça por si mesmo. No entanto, quem não está disposto a acolher ao pobre, não acolhe a Cristo, com quem ele se identificou. Ele continua: quem na hora da comunhão se aproxima cheio de fervor para receber a Cristo, mas tem um coração fechado para os pobres, assemelha-se a alguém que vê vir de longe um amigo a quem não há muito tempo, cheio de alegria, corre-lhe ao encontro, ergue-se na ponta dos pés para beijar-lhe a fronte, mas não percebe que lhe está pisando nos pés com os sapatos cheios de pregos. De fato, os pobres são os pés nus que Cristo ainda apoia neste mundo. E aí ele testemunha aqui agora: lembro-me da primeira vez que essa verdade explodiu dentro de mim. Raniero Cantalamessa fala: com toda a sua luz. Eu estava em missão num país do terceiro mundo, quem sabe o Brasil, e a cada novo espetáculo de miséria que presenciava, ora uma criança coberta de trapos, barriga inchada e rosto cheio de moscas, ora um grupinho de pessoas perseguindo uma carroça de lixo, na esperança de catar alguma coisa despejada no lixão, ora um corpo coberto de chagas. Eu ouvia uma voz retumbar dentro de mim: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo. Sinceramente, era de tirar o fôlego. E ele relata toda a experiência aqui dele. Ele lembra São João Crisóstomo na página seguinte. Um santo da igreja: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que ele seja objeto de menosprezo entre seus membros, isto é, entre os pobres, desprovidos de pano para cobrir-se. Não honres aqui na igreja com tecidos de seda, ao passo que lá fora não lhes dá cuidado algum, quando passa frio e está nu. Que vantagem queres que Cristo tire, se a mesa do sacrifício está repleta de vasos de ouro, quando depois morre de fome na pessoa do pobre? Primeiro sacia o esfomeado e só depois orna o altar com as sobras. Oferecer-lhes um cálice de ouro e não lhes dará um copo d'água? Que necessidade há de enfeitar com véus de ouro o seu altar, se depois não lhe ofereces a roupa necessária? Por isso, enquanto adornas o ambiente do culto, não feches teu coração ao irmão que sofre. Este é um templo vivo mais precioso que aquele. O Papa Paulo VI, pessoal, diante dos pobres camponeses em Bogotá, ele se ajoelhou num discurso histórico da igreja e disse a mesma coisa que Raniero Cantalamessa disse aqui. Ele disse: o mesmo Cristo que instituiu a presença na Eucaristia, instituiu a presença nos pobres. O mesmo Cristo que disse: isto é o meu corpo, disse: todas as vezes que fizeste isso a um destes, foi a mim que o fizestes. O Papa Paulo VI se ajoelhou diante dos camponeses e disse: vocês são um sacramento da igreja. E eu, como vigário de Cristo, adoro o Jesus abandonado, presente e encarnado em vocês. Isso é quem entende quem é Jesus.
E essa experiência pessoal, sincera, ela é capaz de transformar também as nossas vidas. Como um batismo no Espírito Santo, como um encontro de despertar, como um seminário de vida. Eu testemunho para vocês que para mim é ainda mais forte, porque é mais concreto, é mais visível, é mais palpável. É o próprio Cristo olhando para você, é o próprio Cristo sorrindo para você, é o próprio Cristo tocando em você, é o próprio Cristo abraçando você, ser abraçado por Deus. Que experiência! E ai de mim se achar que eu já tive essa experiência e não preciso mais ter. Ai de mim se eu não achar que todos os dias eu preciso renovar essa experiência. Na Casa São Francisco, na Chiara Lute, nas ruas, no Ferreira, na Acal, nas comunidades, no asilo, no hospital, aonde quer que seja. Ai de mim, se eu deixar de reconhecer Cristo ali. Isso é nos Passos de Assis. E muito mais, pessoal, do que a visita que você vai fazer agora em agosto, que vai ser lá no Oitão Preto, vai entrar numa boca de fumo, vai descer num barraco, vai encontrar irmão com cachimbo de pedra na mão, ou então vai no asilo, ou então vai no orfanato, não interessa. A experiência com Jesus que você vai ter de novo, que nós vamos ter de novo, e eu espero ansiosamente por esse encontro. Ansiosamente eu estou esperando por esse encontro. Só de imaginar o meu coração já bate forte. Eu vou encontrar Jesus. Não é como se fosse. É como o Raniero falou, é de tirar o fôlego. Porque é Deus, é de tirar o fôlego. Agora, recentemente no Com Deus Tem Jeito, quantas pessoas fizeram essa experiência? Quando nós estávamos ali na Praça do Ferreira, 2 dias antes do evento, um senhorzinho, o seu Isaías, todo barbudinho, a barba toda suja, toda cheia de terra, os dentes tudo preto, tudo podre, o bigode, o olhar longe, desse tamanhozinho, franzinozinho, sentado ali no Ferreira. Nós olhamos, é Jesus. Sentamos do lado dele. Jesus, o que é que o Senhor tem para nos dizer hoje? Ele estava com a cabeça baixa, nem entendeu direito o que a gente ia perguntar. Deve escutar mal. Levantou a cabecinha, olhou para a gente. Aquele olhar que penetra a alma, que rasga o coração, que vai rasgando. Como ele disse, é de tirar o fôlego. Não é mais o seu Isaías. Sorriu, aquele sorriso que, Nossa Senhora, o próprio Cristo sorrindo para você. E ele simplesmente diz assim, muito obrigado. Depois que ele fala isso, vem um vento, um vento que há muito tempo eu não via, parecia que ia derrubar a Praça do Ferreira, e vem uma chuva, e a gente vai embora naquele banho, naquela chuva de graças, em estado de graça, porque Jesus olhou para nós, sorriu para nós, e volta para casa em estado de graça, como se tivesse feito um retiro de 30 dias. 30 dias de formações, de pregações, de experiências, de adorações, de batismo no Espírito Santo. Voltei para casa assim, completamente em estado de graça, porque Jesus olhou para nós. E quando você começa a perceber isso, você vai se apaixonando muito mais por esse Jesus. Porque como é que Jesus é capaz disso, pessoal? É por isso que a humanidade não se apaixona por ele, porque se prega um outro Jesus, um Jesus, só o Cristo poderoso, porque ele também é, só o Cristo que está lá no céu derramando as graças para quem precisa, para quem está doente, para quem, alguém que morreu, para isso ou para aquilo. Um Deus ali, né? Se as pessoas descobrissem quem é Jesus verdadeiramente, a humanidade ia se apaixonar por ele. E isso é nossa missão, e isso é o nosso chamado, mostrar, apresentar esse Jesus para a humanidade com o nosso testemunho, com a nossa vida. Se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo.